Olá, bem-vindo a mais um tutorial do Guia do Excel. Nesse tutorial você aprenderá a fazer gráficos no Excel e as suas principais utilizações. Então, vamos começar com um gráfico de barras. O gráfico de barras ele pode ser utilizado quando temos uma lista de valores que são relacionados a um mesmo tema, como por exemplo as vendas de uma empresa nesse caso, mas não são relacionados entre si, como por exemplo, João vendeu 23.000 e Marcos vendeu 49. Eles não são relacionados um com o outro, né? Não tem relação direta, mas eles são relacionados às vendas da empresa. Então, selecionando os dados, você pode apertar Alt F1, ele irá criar automaticamente um gráfico no estilo de barras, que vai ser sempre esse, né, o padrão, mas ele já cria automaticamente. Pronto. Algumas dicas de formatação agora. Tá? Quando nós selecionamos o gráfico, automaticamente já aparece essa barra aqui em cima, olha, uma nova guia. Você tem o design, layout e a formatação. Entre as principais coisas que você pode mudar aqui, nós temos interessantes. Clicar aqui, ó, e podemos mudar o estilo do nosso gráfico de uma forma muito rápida. Por exemplo, selecionamos esse verde e já mudou o aspecto. Outras dicas. Por exemplo, como ele se relaciona a um só tipo de dado, seria irrelevante nós mostrarmos esse eixo aqui de valor, essa legenda do valor. Você pode clicar sobre ela e apertar o botão Delete. Clicando sobre o título, você também pode alterá-lo automaticamente. Certo? Coisas que a gente pode limpar nesse gráfico para melhorar ele. Podemos clicar sobre as barras no centro, apertar no Delete. Podemos apagá-las todas. Outras opções interessantes. Clicando sobre o gráfico, clique com o botão direito em adicionar rótulo de dados. Você vai ter os valores de cada venda. Podemos ainda, clicando com o botão direito, clicar em formatar série de dados. Quando em formatar, você pode mudar várias outras formas, como separado, que é a distância entre eles, né? Isso vai aparecer depois que a gente salvar, certo? Depois que dá um fechar. Preenchimento. Aqui você pode mudar o preenchimento como ele está automático, né? Podemos também variar cores por ponto. Como você pode notar, ele mudou as cores por ponto, certo? Podemos continuar aqui então. Podemos fazer preenchimento em gradiente e como você preferir, como você achar mais interessante, certo? Vamos colocar automático mesmo, que é por enquanto mais interessante. Podemos mudar a cor da borda, os estilos da borda, né? O tipo da linha da borda, o espaçamento entre eles, olha, a grossura, né, da borda. Podemos botar estilos de sombra no gráfico. Vamos criar interessante. Ó, já mudou, certo? Bordas suaves e brilhantes. E por aí vai. Aqui nós vamos mudar basicamente o estilo do gráfico. Basicamente isso. Certo? Fechar. Então você pode mudar. Notar, ele mudou bastante. Certo? Outras coisas interessantes. Clicando com o botão, selecionando primeiro o eixo Y, os dados do eixo Y, e clicando com o botão direito em formatar eixo, você vai ter as opções de mudar a escala entre eles, definir o máximo e o mínimo e a distância entre os valores, né? De quanto em quanto ele vai variar. Por exemplo, mínimo, podemos mudar aqui. Por exemplo, o mínimo nunca vai ser 10.000, né? Então nós podemos colocar que o mínimo vai ser 20.000. E o máximo pode ser fixo mesmo, 70.000. Não tem um problema, eu acho. A unidade principal ele está variando de 10 em 10.000. Podemos deixar aqui, ou podemos também mudar, colocar 20 ou 15, como achar mais interessante, tá? Vamos colocar assim só para teste. Podemos mudar a escala de número. No caso ele está como contábil, poderia ser geral, número, moeda, qualquer tipo.
preenchimento, cor da linha e aí as outras formatações que podem ser feitas. Notem que agora já mudou o eixo Y, certo? Está variando de muito em muito, então vamos deixar em 10 em 10 mil mesmo. Deixa no tipo automático que ele já vai... Ele vai sugerir alguma coisa, né? No caso ele sugeriu de 5 em 5. Vamos deixar assim mesmo. Podem notar que o 20 mil ficou aqui assim mesmo. Para que serve mudar isso? Para demonstrar exatamente essa distância entre os gráficos, olha. Certo? Quanto menor esse valor entre o mínimo e o máximo, mais você vai notar a variação entre os valores. Certo? Tá bom. Então isto é a utilização de um gráfico de barras. E aqui também nós vimos algumas das principais formatações que podem ser dadas, opções que podem ser feitas para um gráfico. Vamos agora em gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é utilizado quando nós temos dados que são relacionados uns com os outros e também com o tema em si do gráfico. Por exemplo, nós temos as vendas da empresa por meses. Então, janeiro para fevereiro, para março, está se tratando sempre da mesma informação, só que em meses diferentes, certo? Da mesma forma, nós podemos tanto clicar Alt F1, que eu prefiro particularmente, como podemos também inserir, e já vim aqui direto e inserir um gráfico de linhas. Tá? Podemos fazer assim então dessa vez. Selecionaremos esse que tem os marcadores, que ele vai dar uns pontos por posição, tá? Você pode selecioná-lo e arrastar, aumentar, fica melhor, né? Notem que a formatação normalmente é a mesma. Ele dá um ar mais limpo, tirando aquelas barras, aquelas linhas horizontais, né? Claro que cada caso vai variar, né? Ó, podemos apagar isso aqui, né? Legal. Podemos ainda dar um botão direito em cima deles e adicionar rótulo de dados. Pronto. Quando eles ficam assim, eles são posicionados automaticamente. Se você selecionar um só, clicando 2 vezes, você consegue arrastar e colocar numa posição melhor para impressão, para visualização, né? Não. Certo? Correto. Pronto. Então aqui nós temos um gráfico que representa as vendas mensais. Pronto. Agora vamos para um gráfico de pizza. Um gráfico de pizza, né, podemos chamar ele assim, ele é utilizado quando nós queremos demonstrar uma participação de algum candidato, pode ser um candidato, um produto, participação no mercado, o quanto cada um representa dentro do valor total. Aqui nós temos o produto A, com participação de 10%, B 11%, C 22%, D 34%, enfim. Esse valor não necessariamente precisa dar 100%, tá? Ele pode ser qualquer valor variável. Mas ele calcula para você automaticamente. Vamos clicar Alt F1 de novo, tá? Selecionar os dados da Alt F1. Ele vai vir com um gráfico padrão de barras, né? Ele não sugere outro gráfico para você automaticamente. Mas clicando com o botão direito sobre o gráfico, clicando em alterar tipo de gráfico, você pode mudar ele facilmente, tá? Vou selecionar esse primeiro tipo. Mandar um OK. Então aqui está o nosso gráfico de pizza. Clicando com o botão direito sobre ele, e adicionar rótulo de dados, você já tem os valores. Clicando sobre os valores, e clicando em formatar rótulo de dados, você pode mudar ele de valor, vamos desmarcar, e marcar porcentagem. Clique em fechar. Pronto. Agora você tem o quanto cada um representa dentro do valor total, certo? Como eu disse, necessariamente não precisa ser esses valores, olha. Mudei para 25, né? O do gráfico ele está mostrando percentualmente qual é a participação de cada produto dentro do valor total, certo? Correto. Então essa é a utilização do gráfico de pizza. E agora um gráfico com 2 eixos Y, que até é uma coisa que eu mostrei em um outro artigo, né? Mas vamos aproveitar para mostrar passo a passo como se faz. Selecionando novamente os dados, né?
Nós temos aqui o gráfico de dois eixos, ele é quando nós temos dois tipos de valores que são relacionados a períodos, por exemplo, né? Em janeiro nós tivemos vendas de 987 mil e uma inadimplência de 5%. Então nós queremos relacionar esses dois valores dentro de um mesmo gráfico, certo? Como eles não podem utilizar o mesmo eixo Y, dado a distância entre os valores, né? Então nós utilizamos dois eixos Y. Vamos selecionar os dados, Alt F1 novamente. Nota que apareceram aqui vendas e inadimplência, só que o gráfico em vermelho, a barra em vermelho que deveria aparecer, não aparece, porque o valor é muito reduzido. Então o que nós fazemos? Você poderia guardar esse valor, no caso nós usamos uma fórmula aqui para chutar valores e tal. Mas podemos colocar um valor qualquer aqui, só para a barra vermelha aparecer. Então, clica sobre ela, que é a barra de inadimplência, né? Clica com o botão direito, formatar série de dados, clique em eixo secundário, ok, clique em fechar. Botão direito novamente sobre ele, note que ele já apareceu o eixo Y, certo? Clique em alterar tipo de gráfico da série, clique por exemplo para esse tipo de gráfico aqui de linhas e dê um OK, certo? Agora você pode voltar com o valor que estava antes ali na inadimplência e pronto. Você tem um gráfico agora mostrando os valores em relação à inadimplência alcançada em cada mês, certo? Como esse gráfico ele não representa valores reais, então a gente não pode analisar para ver exatamente a inadimplência aumentou em relação às vendas, vendeu mais, maior inadimplência. Não necessariamente, certo? Mas num caso real ele com certeza seria muito válida essa informação, certo? É só um exemplo. Então tá bom, é isso. Espero que tenha sido bom para vocês esse tutorial. Foi inclusive uma solicitação de um leitor, tá? Agradeço pela sugestão, pelas sugestões que vocês têm enviado. E agradeço também para dizer que o nosso site já está chegando aos 1000 cliques, 1000 views por dia, o que me deixa extremamente feliz. Se vocês puderem divulgar, eu agradeço também. Isso nos dá motivação para continuar a fazer cada vez melhor. E é isso, pessoal. Se precisarem de qualquer coisa, estamos aí, só mandar um e-mail para mim, né? Podem clicar nas barrinhas em cima, ali tem o meu e-mail, tá? Se precisarem de ajuda, que eu puder ajudar, podem contar comigo. Valeu, então um forte abraço, é isso aí, até a próxima.